Eu vim. Acabo de ter uma visão além do alcance, além do além, além da razão. Acabo de receber, diretamente do futuro, o que vai cair na prova de sociologia do Enem, para quem não estudou. Lágrimas. Roda a vinheta. Hora do Enem no ar e hoje é dia de Sociologia. Lembrando que se você perdeu algum programa, relaxa. Basta acessar o nosso site tvescola.org.br ou o nosso canal youtube.com/tvescola. Aproveita e se inscreve, vai. Bom, e é isso aí, agora sim, chega mais, professor Ramon Chaves. E aí? Elaine. Tudo bem? Tranquilo. Seja bem-vindo mais uma vez, sempre Obrigado. um prazer ter você aqui, viu? Obrigado. Bom, professor, a primeira pergunta é sobre Durkheim. E aí, quem ele foi, o que ele fez? Durkheim foi um homem francês que nasceu no final dos anos 50, 1850. Então, ele é fruto da Revolução Francesa, é fruto também da aceleração, né, das forças produtivas que levam à Revolução Industrial. E quando ele vai escrever, ele já passou por processos políticos como a Comuna de Paris e muito influenciado por um conjunto de ideias que se chama positivismo. E por que ele é importante para a sociologia, professor? Olha, por muitos motivos. Vamos listar alguns aqui. Em primeiro lugar, junto com Marx, com Weber, talvez com Simmel, ele pode ser considerado um dos pais fundadores da sociologia. Isto é, aqueles que vão tratar de temas muito antigos, como a vida em sociedade, as relações entre os seres humanos, os indivíduos, com uma nova linguagem, que é a linguagem que vai dar origem à sociologia. Em segundo lugar, o Durkheim ele é um dos principais autores que vai contribuir para fazer da sociologia uma ciência empírica. Quer dizer, os achados da sociologia não vão se produzir através de uma excursão pela razão, um exercício apenas racionalista, mas vai tentar encontrar suas respostas através da realidade. No caso do Durkheim, através da observação, da experimentação e buscando leis e regularidades para explicar a vida em sociedade. Ele é responsável pela institucionalização acadêmica da sociologia. Ele é o primeiro professor universitário de sociologia. Não existia sociologia, ele é formado em Direito e Economia e muitos anos depois se cria uma cadeira de sociologia na França e essa cadeira vai ser assumida pelo Durkheim pela primeira vez. E o Durkheim, quando ele cria essa coisa do campo sociológico, ele separa esse tipo de, digamos assim, abordagem da economia e da psicologia. Um dos principais adversários do Durkheim é o Herbert Spencer, que está pensando num individualismo utilitarista, como se a gente agisse só querendo maximizar os nossos interesses, pensando economicamente ou buscando explicações no indivíduo. O Durkheim vai buscar explicação na sociedade. Eu acho que esses são alguns pontos. Eu poderia dizer também que o Durkheim ele é um autor que abrange muitos temas, desde o suicídio, passando pelo Estado, educação, e também deixou muitos herdeiros intelectuais. Então, só por isso, ele pode ser considerado muito importante para a sociologia. Acho que só isso, né? Tá bom. Bom. E ele quis pensar, né? A sociologia de um jeito diferente, tá certo? Pois é. O Durkheim, como eu falei, ele tem uma inspiração positivista, então ele vai tentar fazer uma ciência social, uma ciência do social, inspirado no modelo da chamada ciência natural, tá? Então, quando você vai construir uma nova coisa, você precisa ter um objeto a que ela se dedique. Certo. E o objeto da sociologia do Durkheim é o fato social. Então, o fato social, veja, ele está na sociedade, ele não está nos indivíduos. Certo. Ele é um estudioso da sociedade. E esse fato social vai ter algumas características. A primeira coisa é que o Durkheim vai tomar ele como coisa mesmo, um objeto, para fazer semelhança à ideia das ciências naturais, que os objetos de interesse desse ramo da ciência estão fora do campo dos próprios pesquisadores. Então, o fato social ele vai ter algumas características, que ser coercitivo, eu já explico, ser anterior
aos indivíduos, externo, portanto, anterior no tempo e também posterior, externo aos indivíduos. E o fato social também é geral. Ele atua sobre toda a sociedade e não sobre um grupo específico de pessoas. Coercitivo por quê? Porque, independente das nossas vontades, dos nossos desejos, os fatos sociais estão agindo sobre nós. Essa é a interpretação do Durkheim. Então, é a nossa maneira de agir, de pensar, de sentir. Por exemplo, a nossa linguagem. Ela é um fato social. Antes da gente nascer, ela já existia. Sim. Provavelmente vai continuar existindo depois que a gente não estiver mais aqui. Se a gente resolver falar em outra língua ou criar uma língua própria, nós vamos sofrer coerções da lei, talvez dos nossos pares que vão rir da gente, achar estranho. Sim. E ela também é geral, porque ela atua sobre todas as pessoas. A mesma coisa a moeda, a religião, enfim. Sim. Esses são fatos sociais para o Durkheim. E quando ele coloca o interesse, o objeto da sociologia dele fora dos indivíduos, ele consegue usar o método da ciência natural, que vai buscar regularidades, leis, relações de causa e efeito. Isso vai exigir do sociólogo uma postura muito específica, de distanciamento, de afastamento daquele objeto. Ele vai dizer, olha, todos nós já sabemos alguma coisa sobre os temas da sociologia. Você sabe alguma coisa sobre Estado, sobre religião? Quando a gente vai fazer sociologia, nos moldes do Durkheim, a gente tem que se afastar dessas nossas paixões, tá certo? Para a gente tentar construir um conhecimento que não seja um conhecimento que julga a realidade ou que tente interferir nela, mas que basta explicá-la. Essa é a concepção dele, que obviamente vai ser muito criticada. E tudo que a gente conversou, que você contou pra gente, tem a ver com a questão, tá certo? Tem a ver, tem muito a ver. Bora pra questão? Vamos lá. Tá aí questão 32, do Enem de 2016, caderno azul, primeira aplicação. Vamos começar pelo texto. É um trecho de uma obra do Durkheim, o Suicídio. Então ele diz: a sociologia ainda não ultrapassou a era das construções e das sínteses filosóficas. Em vez de assumir a tarefa de lançar luz sobre uma parcela restrita do campo social, ela prefere buscar as brilhantes generalidades em que todas as questões são levantadas, sem que nenhuma seja expressamente tratada. Não é com exames sumários e por meio de intuições rápidas que se pode chegar a descobrir as leis de uma realidade tão complexa. Sobretudo, generalizações às vezes tão amplas e tão apressadas que não são suscetíveis de nenhum tipo de prova. O texto expressa o esforço de Emile Durkheim em construir uma sociologia com base na... E aí vem as opções. Certo. Opção A, vinculação com a filosofia como saber unificado. Opção B, reunião de percepções intuitivas para a demonstração. C, formulação de hipóteses subjetivas sobre a vida social. D, adesão aos padrões de investigação típicos das ciências naturais. E E, incorporação de um conhecimento alimentado pelo engajamento político. E aí, professor? Assim, como que a gente já resolve essa questão? Tem no texto? Tem como a gente pegar alguma pista pelo texto ou não? É conteúdo mesmo? Tem como pegar algumas pistas pelo texto. Vamos lá. O que ele está dizendo? Ele está fazendo uma crítica. Acho que isso está mais ou menos claro. Sim. Então, há uma certa sociologia. Ele está dizendo, essa sociologia, ela funciona de um determinado modo que eu discordo. E o que ela faz? Ela busca generalidades, generalidades sem fundamento, que ele está dizendo, não consegue exatamente descobrir leis, né? E não é suscetível de prova, que tem a ver com essa ciência empírica que ele está tão interessado. Sim. Então, vamos lá. Letra A, vinculação com a filosofia. Boa parte da filosofia é muito racionalista, então talvez não esteja tão interessada justamente nesse aspecto do mundo empírico. Então, não. Reunião de percepções intuitivas. Bom, percepção, intuitivo. Também não. Formulação de hipóteses subjetivas. Subjetivo justamente dá uma ideia de introspecção, de o que está dentro dos indivíduos, e não o que está fora, objetivo, que é o que o Durkheim está buscando. Adesão aos padrões de investigação típicos das ciências naturais. Olha aí, próximo do que a gente já conversou. E incorporação de um conhecimento alimentado pelo engajamento político. Bom, engajamento político é tudo que o Durkheim não estava interessado, ou pelo menos o que ele dizia não estar interessado, né? Então a resposta correta é letra D, adesão aos padrões de investigação típicos das ciências naturais. E tem alguma possibilidade de marcar outra opção, professor? De deslizar? Eu acho que não, porque eu acho que tem 3 grandes grupos aqui, A, B e C, que, na verdade, falam um pouco sobre percepções intuitivas, subjetivas, não científicas. E você tem a E,
que é uma alternativa que fala de engajamento político. E a ciência que o Durkheim está propondo é uma ciência que se afasta das racionalizações apenas, ou seja, ela está interessada num objeto empírico específico, e ela também exige de quem a realiza um afastamento político. Ou seja, não é para fazer uma sociologia com base em opinião, mas uma sociologia com base em pesquisas, em métodos rigorosos, que vão extrair resultados objetivos e reproduzíveis e tal. Perfeito. Então, reforçando o gabarito, opção D. Adesão aos padrões de investigação típicos das ciências naturais. E para quem quer conhecer um pouco mais sobre esses primeiros anos da sociologia, tem algum material que você indica? Então, eu acho que é legal você caminhar pelo cinema. E existe uma filmografia relativamente consolidada, vasta até, sobre esse período que é a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, enfim, esse momento de surgimento da modernidade. Sim. Agora nós vamos falar adiante. Mas, então, eu tenho dois grandes filmes que eu gosto de trabalhar com os alunos. Um é um clássico, Tempos Modernos, do Chaplin. E tem um outro também que eu acho bem interessante e que dá para trabalhar, discutir bem as questões trazidas pelo Durkheim, que é Dans, Um Grito de Justiça. Se passa, se eu não me engano, na Bélgica. E é, enfim, um padre que está se debatendo com os conflitos da expansão da indústria naquela região. Professor, no primeiro bloco a gente bateu um papo sobre Durkheim. E agora a gente fala sobre a modernidade. Então, assim, para começar, o que é isso, essa tal de modernidade? Então, vamos lá. Vamos primeiro pela palavra, pelo adjetivo moderno. O que é moderno? É algo novo. A gente pode pensar a modernidade do ponto de vista histórico, de um momento histórico específico que é diferente da Idade Média, que é diferente da Antiguidade e que é diferente da contemporaneidade. Do ponto de vista sociológico, modernidade está muito ligado ao desenvolvimento de uma sociedade urbano-industrial, tá? Então, a sociologia surge nesse processo, ela é irmã da modernidade, e vários dos clássicos da sociologia também se debruçaram sobre essa questão. Então, eles interpretaram de alguma forma o que era essa modernidade que estava acontecendo. E quais são as principais características, professor? Tem uma espécie de germe da modernidade desde o Renascimento, a Revolução Protestante, o Iluminismo, a Revolução Francesa, na verdade, todas as revoluções liberais, a Revolução Industrial, todo esse processo que vai produzir uma centralidade do indivíduo, do homem, que vai emergir, do ponto de vista histórico, essa figura do indivíduo, que é diferente daquele fenômeno da Idade Média, de uma sociedade extremamente estratificada, que não tem mobilidade entre as classes e os grupos. O indivíduo vai ganhando autonomia, vai se individualizando, vai se separando do grupo. Todos esses processos, eles dizem respeito à modernidade. Também a definição de direitos políticos, de direitos civis, depois, um pouco mais à frente, a própria emergência dos direitos sociais. Todo esse processo histórico que dá origem a uma sociedade de mercado, ela está relacionado à modernidade. A gente pode pensar a modernidade também como a formação das cidades, a formação desse modo de vida, dessa dinâmica que hoje é tão presente na nossa vida e que muitas pessoas avaliam se ela as transformações que ela vem passando. Então, muita gente, só de curiosidade, já considera que talvez nós vivêssemos numa pós-modernidade ou numa modernidade tardia. Entendi. Eu ia até perguntar, mas parece que é um fato, né? Então as relações humanas e sociais mudaram a partir desse período. Não, mudaram, sem dúvida. Você pensa, você tinha uma centralidade muito grande da igreja, né? A ciência ela emerge como uma forma de conhecimento legítima também nesse período. Você tem grupos muito estanques, muito encerrados em si mesmo, que não se comunicam, grupos sociais. E aí, enfim, a modernidade vai produzindo essa mobilidade também. O grupo ele tinha uma ascendência muito forte sobre o indivíduo, e o indivíduo, nesse período, ele emerge, ele ganha autonomia, ele ganha espaço, ele ganha... né? E as formas de relação, por exemplo, com o tempo. A gente estava falando do filme do Chaplin. O filme do Chaplin começa com um grande relógio. Né? Sim. Por que existem esses grandes relógios? Por que existe o relógio, enfim, grandes relógios nas grandes cidades do Brasil e do mundo?
Porque o calcular, olhar o tempo, era uma coisa que precisava ser, de alguma forma, colocada no dia a dia. Essa não era uma questão, né? Então, a modernidade, essa forma como a gente lida com o tempo também é fruto da modernidade. Partiu questão, então, professor? Vamos Você lá. falou de relógio, tempo, bora pra questão. Tá aí, ó, questão 41 do Enem de 2016, caderno azul, primeira aplicação. Professor, tá contigo. Ser moderno é encontrar-se em um ambiente que promete aventura, poder, alegria, crescimento, autotransformação e transformação das coisas em redor. Mas, ao mesmo tempo, ameaça destruir tudo o que temos, tudo o que sabemos, tudo o que somos. A experiência ambiental da modernidade anula todas as fronteiras geográficas e raciais, de classe e nacionalidade. Nesse sentido, pode-se dizer que a modernidade une a espécie humana, porém é uma unidade paradoxal, uma unidade de desunidade. Esse é um trecho de um livro, Tudo que é Sólido Desmancha no Ar, do Marshall Berman, que é um americano também, enfim, um estudioso. O texto apresenta uma interpretação da modernidade que a caracteriza como uma: A. Dinâmica social contraditória. B. Interação coletiva harmônica. C. Fenômeno econômico estável. D. Sistema internacional decadente. E E. Processo histórico homogeneizador. E aí, a gente começa por onde? Vamos lá. Algumas palavras, tá? Então, Beleza. o texto, essa também é uma questão que eu acho que o texto ajuda bastante na resolução. Então, vamos lá. O texto está dizendo o tempo todo que é um ambiente, ao mesmo tempo, que oferece muitas coisas que a gente pode entender como coisas boas, Sim. mas que também, enfim, traz alguns desafios. E isso cria um paradoxo, uma unidade na desunidade. Então, Certo. tendo isso em mente, vamos às opções. Bom, vou pular A, porque já eu acho que sei fica muito evidente. Aham. Mas só para a gente poder ver como é que um candidato na prova poderia eliminar as outras opções. Interação coletiva harmônica. Bom, harmonia não é exatamente não é uma palavra que combina com o que o texto está caracterizando. Fenômeno econômico estável não é só um fenômeno econômico e nem é, e muito menos é estável. Sistema internacional decadente? Não está longe de ser decadente, tá? E principalmente no momento em que ele estava escrevendo. Um processo histórico homogeneizador? Bom, até poderia ser, em alguma medida, essa opção, o processo histórico homogeneizador. Mas a opção, na verdade, porque é uma coisa que atravessa fronteiras e passa por vários países. Mas a opção correta é dinâmica social contraditória. Pelo que eu entendi, tem um conceito de modernidade, de modo geral, e o conceito de modernidade de acordo com esse trecho do texto, como mostra o comando da questão, tá certo? Você está certíssimo. Tem uma certa ideia do que é moderno, do que é modernidade, alguns consensos, tá? Mas vários autores vão ter as suas próprias interpretações sobre o que é a modernidade, né? Eu acho que a modernidade ela é uma lente também para encarar o mundo. E ela é muito centrada, essa ideia de modernidade é muito centrada na própria experiência europeia, né? Então, sim, o Marshall Berman ele tem uma perspectiva do que a modernidade traz. E é uma perspectiva crítica, está pensando, mas ao mesmo tempo que não joga fora, não joga o bebê fora junto com a água do banho, que está considerando esse processo como um processo contraditório. Professor, vários sociólogos estudam a modernidade. Quais merecem uma atenção especial? Bom, todos os sociólogos clássicos, de alguma forma, têm alguma interpretação sobre a modernidade. Deles, o Weber, Max Weber, talvez tenha se dedicado mais a compreender a modernidade em si mesma, o que isso representava. Entre os contemporâneos, bom, nós vamos ter vários autores. Anthony Giddens, tem um livro e tem interpretações sobre a modernidade. O próprio Bauman tem o conceito de modernidade líquida, que alguns chamariam de pós-modernidade, mas se contrapõe a uma modernidade sólida, que é um pouco diferente do momento histórico que a gente vive hoje e das relações sociais que estão colocadas para a gente. Você tem um antropólogo francês bem interessante chamado Bruno Latour, que escreve um livro chamado Jamais Fomos Modernos, em que ele vai compreender a modernidade. Bom, basicamente, um dos aspectos da modernidade como uma diferença radical entre o que é a cultura e a sociedade, a cultura e o homem, e que a modernidade não teria representado senão um projeto. Então, que a pós-modernidade ela é um sintoma do fato de a gente nunca ter sido moderno. Nunca É bem ter interessante. atingido a modernidade. Eu acho que vale para quem tiver interesse. Que conceitos desses pensadores a gente consegue encontrar no nosso dia a dia?
Ah, vários. Eu acho que a sociologia, o fato da sociologia estar no ensino médio, tem a ver com um dos objetivos do ensino médio, que é uma coisa muito ampla, abrangente, mas que é formar cidadãos, né? Sim. E eu acho que um dos aspectos centrais da sociologia é o que Wright Mills, que é um sociólogo também, um sociólogo americano, chama de imaginação sociológica. Então, é um pouco você produzir na sua visão, a partir desse repertório que a sociologia te fornece, um estranhamento do seu cotidiano, do que é familiar, do que é próximo. Então, passar a questionar um pouco as coisas. Pô, isso deveria ser assim mesmo? Por que isso sempre foi assim? Por que isso desse jeito e não de outro? Acho que isso é fundamental pelo próprio... Bom, estamos falando de modernidade, pelo próprio projeto da modernidade, prever essa permanente criticidade e transformação das relações. E essa dimensão que eu estou trazendo da sociologia também tem muito a ver com o que a gente vinha falando de Durkheim. Porque o Durkheim ele vai dizer, olha, os fatos sociais são coercitivos, eles precisam ser introduzidos nos indivíduos, né? E eles vão ser introduzidos em um dos aspectos, uma das dimensões, através da educação. Então, a sociologia ela cumpre esse papel também de socializar, em determinadas linguagens, os indivíduos que passam pela escola, né? Então, e essas linguagens elas são importantes para a atuação na vida pública, para a atividade política, para a percepção, interpretação, não só das grandes questões que, enfim, tocam o nosso país, mas da nossa pequena questão, do nosso cotidiano, da nossa esquina. E chegou a hora do nosso Momento Pop Prof. Durkheim pensou muito sobre os fatos sociais, né? Então eu te pergunto, postagem top em rede social pode ser considerada um fato social? Acho que não, mas talvez a rede social, se a gente considera lá as principais características do fato social para Durkheim, é coercitiva. Se você não tem hoje uma rede social, uma delas pelo menos, você sequer consegue se comunicar com as pessoas do seu trabalho. Pode ser considerado. O que Durkheim pensaria sobre o Instagram, então? Eu acho que o Durkheim ele ia se preocupar um pouco com excesso de individualismo e talvez isso estivesse causando o que o Durkheim chama de anomia, que é justamente quando o contrário da coesão social. Estaria afastando mais, talvez, não sei. E Weber e Marx? Nossa, é difícil. Weber, eu acho que talvez ele tentasse entender um pouco os valores, a visão das pessoas que usam, que valores, que forma, que consciência, que mentalidade o uso da rede social cria nas pessoas. Talvez as pessoas passem a ter uma outra mentalidade depois do uso das redes sociais. Certamente o Marx pensaria que as pessoas estão vendendo o seu tempo livre para produzir dinheiro pro dono do Instagram. Entendi. Bom, os perrengues enfrentados ao longo do Enem podem ser considerados fatos coercitivos? Pode. Eu acho que talvez fique mais visível a coerção. O Durkheim diz isso. A coerção, ela acontece em todos os momentos, mesmo quando a gente realiza um fato social que deixa a gente feliz. A gente só percebe essa coerção quando a gente enfrenta ela. Quando a gente diz, não, eu vou fazer diferente. Então, a gente, no fundo, tem uma certa inclinação a não estudar, ou não ou se distrair com outras coisas. Sim. E aí, quando você tenta reagir, resistir à coerção do estudo, talvez fique mais visível esse aspecto do fato social, mas ele existe independente disso. E esse foi Ramon Chaves no nosso Momento Pop Prof. Pensando em tudo que a gente viu hoje, como eu faço para ficar craque em sociologia no Enem? Olha, eu vou dar uma dica um pouco inusitada, mas que eu acho que é importante para o momento. As pessoas os candidatos que estão nos lugares mais distantes do país, procura, tem uma universidade no seu estado, tem uma universidade na sua cidade, tem um departamento de ciências sociais ou de sociologia, entra no site, entra na página das redes sociais, vai até a universidade. Você não quer estar lá? Vai conhecer. Eu acho que isso pode parecer assim, isso não vai ajudar na prova,
Isso vai ajudar. Você vai ver como é que as coisas são feitas. A gente para de querer entender como é que a gente acha que as coisas são feitas e ver como elas são feitas de fato. E aí você vai tirar algumas visões, alguns equívocos, vai entender melhor como é que a sociologia é feita hoje, quem são as pessoas, quem está por trás disso. Muitíssimo obrigado mesmo, mais uma vez. Valeu, Landi. Toda a ajuda aqui no nosso programa. Muito obrigado mesmo. Valeu. Bom, a gente fica por aqui, então até a próxima. Tchau, tchau. Hoje é dia de sociologia. Se você... Desculpa.